juntos novamente, hoje contando com a presença do Maurício Silveira, estamos falando sobre a importância do desenvolvimento da confiança nos relacionamentos e que isso imprime muita velocidade. Antes, eu gostaria que o Maurício continuasse explorando, nós acabamos interrompendo um pouco a fala dele para irmos para o intervalo. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma correção. Eu disse que nós estávamos utilizando, não como um roteiro, mas como assim, algo inspirador, o livro do Stephen Covey. Ele é filho do Stephen pai que escreveu o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O livro é excelente e nós recomendamos, mas é Stephen Covey. E eu disse Steve Jobs. E o nome do livro, o título é O Poder da Autoconfiança. Mas, Maurício, você estava falando, né, sobre a importância, que você nos disse que nós desenvolvemos confiança pelo comportamento. E nós vamos estar falando exatamente sobre os comportamentos que dão suporte, comportamentos corretos para desenvolvermos a confiança nos relacionamentos. E o primeiro comportamento que nós vamos estar explorando aqui é o fale francamente. Exatamente. Que é um dos comportamentos mais, onde as pessoas mais têm dificuldade de conceituar o que é falar francamente. É um desafio muito grande, né? É o indivíduo conseguir desenvolver o hábito de falar com franqueza, de expressar aquilo que ele efetivamente sente ao falar. Nós temos, muitas vezes, um comportamento protegido. Acreditamos que, para que nós passemos uma boa imagem, a gente tem que, muitas vezes, usar de estratégia na nossa fala, e isso acaba fazendo com que o indivíduo deixe de ser autêntico. E essa fala com franqueza, você passar sinceridade na sua fala, é algo essencial para estabelecer um relacionamento confiável. Um fator importante, Mercedes, que eu gostaria de colocar, que é até uma contribuição que a psicanálise traz para esse tipo de discussão, é a questão relativa à comunicação inconsciente. Por quê? Porque nós muitas vezes acreditamos que o outro indivíduo só ouve aquilo que eu falo. Então eu acho que eu falando alguma coisa que vá agradar ou que seja conveniente naquela situação, vai convencer o outro. Mas na verdade, isso Freud explorou imensamente, nós temos uma dimensão inconsciente que se comunica junto com a nossa comunicação verbal, que é, no caso, a comunicação não verbal, que é muito mais impactante do que a própria fala. Então, quando eu consigo estabelecer uma relação em que a minha fala expressa efetivamente aquilo que eu estou sentindo, eu transmito para o outro uma confiança natural naquela relação, diferente de quando existe um conflito entre a fala e o que se sente. Nós temos que entender que quando comunicamos algo a alguém, esse alguém está interpretando o que estamos dizendo em função dos seus valores, do seu sistema de crenças, e nem sempre corresponde ao nosso. E é interessante que o Stephen Covey coloca muito bem que, especialmente no comportamento, fale francamente, que nós temos que nos posicionarmos na curva de Gauss, né? Então ele coloca, tem um ponto de equilíbrio. Eu quero comunicar algo, então eu tenho que ter o equilíbrio e sentir o quanto eu posso ser franco, não ser verdadeiro, o quanto eu posso comunicar a minha verdade sem causar estragos, sem causar polêmicas, porque aí também eu não vou estar desenvolvendo o sentimento da confiança. Então o ponto de equilíbrio é muito importante. E nós costumamos dizer que encontramos o ponto de equilíbrio quando sabemos o que vamos falar, quando respeitamos e conhecemos a pessoa com quem estamos comunicando, especialmente temos o respeito. Às vezes nem conhecemos, mas temos um respeito profundo porque é um ser humano. Então, e especialmente sabemos a hora, o momento em que eu devo falar, nem sempre o momento adequado. E as palavras corretas, mas nós nunca podemos perder a integridade. A integridade é importante, ou seja, comunicar aquilo que eu tenho intenção de comunicar. Porque, como o Maurício lembrou, nós sempre comunicamos alguma coisa, mas qual é a minha intenção? Porque a fala inconsciente, ela produz um efeito muito maior do que estamos falando verbalmente, né? E é importante nesse ponto essa questão de dosar, porque muitas vezes tem muitos indivíduos que confundem falar com franqueza
com falar qualquer coisa que lhe venha à mente. Então, muitas vezes eu sou rude, muitas vezes eu acabo dizendo, não, mas eu estou dizendo a verdade. Eu estou me lembrando aqui de algo muito interessante que vem da cultura oriental. A cultura oriental nos ensina muito e eu me recordo que existe um pensamento na cultura oriental que é o de nós passarmos as palavras ou as falas por 3 peneiras. A peneira da verdade, então se eu tiver dúvida se algo é verdadeiro, eu não seguir adiante. A segunda é a da utilidade. Então, muito bem, é verdadeiro, mas é útil. E a terceira é a da bondade. Eu digo, ok, é verdadeiro e é útil, mas será que eu vou estar sendo bondoso com o outro? E essa lógica nos mostra que não é só o fato de algo ser verdadeiro que permite que eu leve até o outro. Eu tenho que ter esse senso, o bom senso de identificar se não só o que eu vou dizer, mas o modo como eu vou dizer vai ser algo construtivo na minha relação, que eu pretendo que seja uma relação positiva com essa outra pessoa. Inclusive, nesse treino, nós estamos desenvolvendo inteligência emocional, quando estamos nos treinando nessa curva de Gauss, que vamos falar um pouco mais sobre ela. E nós estamos num treino de assertividade. No treino de assertividade, sermos assertivos, desenvolvendo a inteligência emocional. Sermos autênticos, porém, profundo respeito pelo outro. A curva de Gauss, ela serve, nós vamos colocar assim para ficar mais prática, mais fácil de ser entendida. Vamos colocar como, no momento A, nós temos a forma correta de se comunicar, no caso do fale francamente. Vamos colocar o ponto de equilíbrio, no ponto de equilíbrio entre A e o B, é o comportamento correto. E quando eu vou para o B, eu posso estar sendo pouco assertivo e posso estar pecando, ou seja, não estou desenvolvendo a inteligência emocional. E aí vamos pensar que o quanto é importante o desenvolvimento da inteligência emocional. Somos espíritos encarnados aqui em evolução. Nós estamos aqui para nos desenvolvermos nas 2 asas, no nosso aspecto material, no nosso aspecto espiritual, no nosso aspecto moral, no nosso aspecto cognitivo, no nosso aspecto intelectual. Então, hoje em dia, nós estamos vendo muitas experiências onde nós estamos utilizando essas 2 asas, nós estamos integrando a nossa dimensão moral com a nossa dimensão intelectual, o que vem a ser exatamente o desenvolvimento da inteligência emocional, ou alguns autores de algumas teorias colocam como desenvolvimento da sabedoria, saber usar o lado sábio do meu cérebro. Então, como espíritos em evolução, nós temos, né, Maurício, um compromisso aqui de estarmos dando o melhor de nós. Potencialmente somos capazes. Agora é só uma questão de treino. Estamos aqui para treinar. Voltaremos logo após o intervalo.